Estamos de volta com mais um InChurchCast, um papo para deixar de papo e começar a agir. E hoje, né, Sidney, com um convidado hiper especial, né? Meu Deus, eu sempre falo pro pessoal pegar papel, caneta para anotar. Hoje vai ter que pegar dicionário, concordância bíblica. Concordância, livro em hebraico. Tem que... Muita coisa. Pesado, hein? Hoje vai ser demais, hein? Muito e aí, bom. Quem vai apresentar nosso convidado? Nosso convidado, a gente tem a honra aqui de receber. Sim. Robson Rodovalho, líder da Sala Nossa Terra, fundador. Ele lá que a gente veio conversando aqui sobre o avivamento das comunidades. Tem muita história para contar. E eu vim pensando, né? Acho que recentemente, quem acompanha podcasts aí, você tem feito podcast, tem conversado ali no podcast pessoal do Dunamis e tudo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente está recebendo aqui, o pessoal fala de muito de referência. E aí, Bispo Robson Rodovalho é referência da referência. Que é Theo Hayashi é uma referência. E o senhor é a referência para o Theo Hayashi. Imagina, olha que peso que a gente tem aqui. A gente vai conversar muito sobre cuidado da igreja. E Bispo Robson, seja bem-vindo. Tem muita história para contar hoje aqui, né? Gente, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Sidney. Obrigado, Pedro. Uma alegria poder compartilhar aqui no podcast de vocês, InChurchCast. Gostei do nome. Parabéns. E parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por essa vibe de ter enxergado a necessidade de um instrumento, não é, de trabalho digital tão intenso para equipar a igreja. A igreja precisa desse equipamento. E a gente, como pastores, como líderes, a gente não tem tempo para desenvolver isso. E lá fora, vamos dizer, as empresas seculares não conhecem a linguagem, a cultura. Dificilmente eles entendem a necessidade de uma igreja. Deus usou vocês convergindo essas duas necessidades, a tecnologia e a paixão evangelizadora, a paixão por Jesus, a paixão pelo avivamento, a paixão pela própria unidade da igreja, porque é um instrumento que converge, que une a igreja, né? Tantas igrejas, tantas denominações aí dentro, sendo bênção para todo mundo. Sim. Quer dizer, isso é o espírito da unidade. Então, parabéns, e é bom, é muito gostoso estar aqui e poder bater um papinho com vocês. Embora rápido, mas estou sempre à disposição. E para quem não sabe, não é segredo para ninguém, né? O pessoal fala, poxa, o Sidney é de qual igreja? Será que ele é pastor? O Pedro, de que igreja que é? E aí está aqui o nosso pastor, nós somos da Sala Nossa Terra, agora apresentando aí, a mente também por trás de tudo que a gente, não que a gente tem feito, né, não está diretamente ligado, agora que a gente voltou a atender Sim. a Sala Nossa Terra, né, tem uma história bem legal em relação a isso. Primeira vez que eu vim, eu me lembro a primeira vez que vocês me procuraram dizendo, olha, nós vamos começar um aplicativo e tal. Eu olhando para vocês, gente, você sabe o que vocês estão falando? Não, eu pensei, como é que é isso? Assim, achei aquilo tão distante, não é? Porque as necessidades são gigantes. Sim. E vocês começaram a falar o que vocês iam fazer, que é tudo que está na prática hoje. Mas na época não era. E vocês eram o quê? Kids? Sei lá, 10 anos atrás, 7 anos. Quando foi isso, Pedro? Você lembra? Tem mais ou menos isso, né? 10 anos atrás? 13, mais ou menos, talvez. Tem mais ou menos uns 10, 12 anos. E hoje está na prática. Sim. Tudo aquilo isso, maravilhoso. Mais uma vez, parabéns pelo instrumento. Parabéns aí por vocês dedicarem paixão, tempo, amor para um instrumento tão importante e necessário. Obrigado, Bispo. Bom, vamos lá, que tem muito papo. Assim, eu acho que o Bispo Robson, ele tem uma história por trás, né? Quem não conhece. Cadê até o livro que eu ganhei dele aqui, que é a biografia? Depois pega ali para mostrar aqui para indicar pro pessoal. Pode indicar, inclusive, você acabou de lançar a Bíblia Científica também, né? Sim. A Bíblia Científica é um trabalho de 12 anos. Mais de 12 anos. Só que são 3 volumes. Primeiro nós fizemos os 5 livros de Moisés. Depois nós fizemos de Josué até 1 Samuel, e o 3º volume que está sendo produzido agora, está terminando agora, de 2 Samuel até Jeremias, Daniel, até na verdade Daniel, e fechando com um timeline do universo e da Bíblia. Os cristãos, a gente se confunde muito, a gente se perde em pequenas
pequenas variáveis nas traduções da Bíblia, que eu acho que, por exemplo, para mim, eu nunca não caí na fé quando eu me converti, vindo do espiritismo, da bruxaria, a cirurgias espirituais sem anestesia, 600 espíritas na fazenda do meu pai, umbanda, quimbanda, candomblé, todo tipo de... Meu pai não acreditava em nada, então ele deixava tudo. E aí a gente via todo tipo de manifestação. Quando eu me converti, eu abria uma Bíblia, né, eu tive uma noite com Deus inteira, ouvindo a voz de Jesus, vendo aquela luz em cima de mim, quase louco. Eu quase fiquei doido. Eu achei que eu tinha... Aliás, eu pensei que eu tinha surtado. Mas depois é que eu descobri que eu não tinha surtado. Que tinha sido uma experiência, né? Tinha sido uma epifania que veio sobre mim, né? Algo extrasensorial que veio, que aconteceu, que eu fiquei ouvindo voz, vendo aquela luz, chorando das 11, 11h30 da noite até 6 horas, 6h30 da manhã. Então, logo depois daquela experiência tão forte, e eu não me desviei só por causa do poder da experiência. Olha o poder. Eu escrevi um livro. Essa frase ficou dentro da minha cabeça. O ano passado eu soltei o poder da experiência. Nada vai segurar. Atenção, meu amigão. Deixa eu falar com você. Nada vai segurar a sua fé se não for a sua experiência. A vida tem muita dúvida. A vida tem um oceano de perguntas não respondidas. E nem sempre Deus vai fazer questão de respondê-las rápidos. Tem perguntas que eu guardei quase 40 anos, 50 anos, para mim conseguir a resposta. E por que eu não desviei? Porque eu tinha uma experiência. Que eu dizia, eu não entendo nada, mas eu sei que eu vi Jesus. Eu sei que eu toquei nele pessoalmente. Isso segurou a minha fé. Foi o que segurou Paulo, foi o que segurou Santo Agostinho, foi o que segurou Moisés. Toda a história da fé é a história da experiência. Depois veio a palavra, depois veio a teologia, depois Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras. Ele é um poder de Deus. Então, teologia por si não segura a fé de ninguém. Pelo contrário, ela pode virar até uma filosofia. O que segura é a experiência, é o poder da experiência. Então, aí eu abri a Bíblia, quando eu me converti, comecei a ler na primeira folha, na primeira página, Gênesis, tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo, tarde de manhã o terceiro dia, sol no quarto dia. Continuei um pouquinho, plantas, terceiro dia, depois das plantas, sol. Ué, mas sem sol? Você não tem fotossíntese? Você não tem plantas? Como é que explica isso? Você tem uma contradição gigante aqui. E sem sol, sem tarde, sem manhã, sem luminosidade, como é que explica isso? Aí eu fui anotando isso tudo, anotando. Sol parou de Josué 10. Não, o sol não pode parar. Nós estamos numa velocidade de 2.100.000 km por hora. Agora, por minuto, perdão. Agora, toda a nossa galáxia, voando junto para encontrar Andrômeda, a nossa vizinha. Se o sol para, nós temos um efeito de colisão de galáxias, de mais de 300 trilhões de galáxias simultâneas. Isso vira um buraco negro. Então, tem alguma coisa errada nessa tradução. Uma coisa Deus me guardou. Eu nunca duvidei que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é perfeita, ela é inerrante e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nunca duvidei disso. Porque quando eu li a Bíblia, eu sentia fogo vivo. Ela era vida para mim. Agora, como é que eu consegui explicar isso, então, com essas perguntas? Eu anotei 250 perguntas. E quando eu cheguei para falar com o meu líder, eu falei, como é que você me explica isso aqui? Que hoje é um pastor presbiteriano, o Abraão Soares Silva. Aí o Abraão virou e falou, para de ler o Velho Testamento. Está proibido. Você vai ler Salmos e Provérbios. E no máximo você vai ler os 4 evangelhos depois. Aí eu li bastante, eu comecei a ler Provérbios todo mês, li durante 2, 3 anos, sem parar, todo mês. Eu sabia Provérbios quase todo de cor, e os Salmos para aprender a orar. Isso aí foi legal. Você vai aprender a ter comunhão com Deus, o Salmo vai te ensinar a orar. E depois você lê os 4 evangelhos, você aprende. Você leu tudo e voltou. Agora, e as perguntas? Aí as perguntas. Não, ele falou, nunca vou conseguir responder isso. Larga esse troço para lá, esquece disso, vai viver sua fé. Aí, bom, eu também amadureci, recebi o batismo com o Espírito Santo, cresci. E aí eu comecei a entender que nem tudo Deus iria me explicar. E não tem importância. Por exemplo, com quem Caim casou? Na outra pergunta, essa pergunta todo mundo faz. Pô, se só tinha Adão e Eva, Caim e Abel, e um matou o outro, Caim mata Abel, com quem Caim casou? Como é que fica isso? Depois nasceu Sete, né? Enfim, aí eu descansei.
Interessante que Deus me levou para a experiência. E aí eu fui evangelizar, fui lutar com o mundo espiritual, porque eu vim do espiritismo, eu via demônio. Eu fiz a primeira quebra de maldição comigo, depois de 2 anos de fé, quase louco, porque eu não conseguia me libertar, não tinha libertação, não tinha igreja que entendia nada disso. Um dia, um domingo de manhã, eu fiquei meio pinel, sentei na calçada, e aí eu lembro que eu pus as mãos na minha mente, na minha cabeça por cima, e vieram os versículos de instrução. E aí eu lembro que eu orei e falei, Deus, em nome de Jesus, todo demônio, toda potestade, toda força espiritual, toda maldição, sai agora da minha vida. Eu não vou viver vendo vultos, ouvindo vozes. Eu não vou. O inimigo não vai ter acesso na minha mente mais. Acabou. A minha mente é do Senhor. E eu entendi uma coisa, que sobre tudo que eu tinha que guardar, eu tinha que guardar a minha mente. Minha mente era uma mente investigativa, doida, cheia de... propícia para teoria do caos, propícia para essas coisas muito fora do normal. Então eu falei, Deus, guarda minha mente. Eu comecei a orar. Aquilo eu orava dia e noite, minha mente. E eu reconstruí minha mente dessa forma, sem saber o que eu estava fazendo. Eu só estava sobrevivendo. A única coisa que eu queria era sobreviver. Eu tinha que sobreviver. Eu não podia voltar para droga, podia voltar para gandaia, não podia voltar para gangue que eu participava, com armas e isso eu não podia. Então eu falei, eu não posso sair, eu não posso perder minha fé. Eu já sabia o que era perder a fé, né? Eu mesmo descobri que eu não podia pecar, porque eu entristeci o Espírito Santo. E o Espírito Santo entristecido dentro de mim, eu perdi a presença de Deus, e era tudo que eu queria. Não podia perder a presença de Deus, que era a minha paz. Então, foi assim que eu, para sobreviver, comecei a dar meus primeiros passos e aprender a andar com Deus. Isso no seu início de caminhada. Total, eu tinha 1 ano de fé, mais ou menos 1 ano e meio de fé. Eu vou pegar o gancho que está aí, Pedro, a gente vai conversando sobre isso, porque você está falando, então, de um comportamento de um jovem recém-convertido. 16 anos, mais ou menos. Muito intenso, e acho que sobre essa história que a gente quer saber, ô Bispo, porque eu acho que se eu vou dar um tema aqui para o nosso bate-papo de hoje, que, como o Pedro falou, né, um papo para deixar de papo e começar a agir. Então, o que a gente pode conversar hoje? Nós temos visto, quanto igreja, que a gente tem impactado, né? A gente alcança pessoas, mas se a gente for pegar ali estatísticas de pessoas que estão saindo da igreja, desigrejados, meio que perdidos, a gente tem aumentado muito. Então, ou seja, se a gente colocar ali até no que é a missão da InChurch, né, de auxiliar a igreja a atrair, cuidar, capacitar para que tenha expansão sem evasão, talvez a gente tenha sido muito forte e tem hoje ferramentas para isso, para a gente cada vez mais atrair, mas a gente está focando então como cuidar. Então, se for um tema aqui, é como expandir através de um cuidado de uma comunidade, que eu vou linkar com um pouco do que toda a sua história ali. Vamos lá. Então esse é o tema, e a gente está conversando aqui com o Bispo Robson, que lá atrás, né, ele, através desse coração e desse comportamento, você começou então com algumas atitudes, né? Então, por exemplo, algo que a gente carrega até muito, estava orando esses dias lá com o pessoal da igreja, e a gente resgatando, olha, o Bispo Robson é aquele que ele não voltava para casa se não ganhasse uma pessoa para Jesus. Aonde é que a gente perdeu essa cultura, né? E aquele cara que começou, então, um movimento de comunidade que foi uma influência para todo o Brasil. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, porque eu acho que quando começam as coisas a dar errado, é aquele momento que a gente fala, volta que deu errado. E eu acho que a gente está nesse momento. Olha, parece que está dando errado. Vamos lá atrás, porque parece que lá a coisa andava em comunidade, teve um avivamento, começou a se espalhar no Brasil. Conta um pouquinho sobre isso, para a gente falar um pouquinho sobre igreja, né? Tá, pegando a linha do tempo, eu passei essa primeira fase aprendendo a andar com Deus, aprendendo a ter vitória na minha vida, na minha mente, na minha sem discipulador. Sem discipulador. Tá. No primeiro momento, sem discipulador. Depois apareceu o discipulador que tornou depois meu líder e depois se tornou pastor. Ele ficou conosco lá tipo 6 meses, dando discipulado, quase 1 ano. E aí eu entrei na segunda fase, que foi a fase de aprender a evangelizar, a ganhar meus amigos para Jesus. Isso
O discipulador me ajudou muito. Agora, no quesito de vitória pessoal, vitória interior, libertação, libertação de demônios, libertação de maldições, de sexo, de tudo isso, infelizmente eu fiquei absolutamente sozinho. Até porque eu acho que era uma linguagem extremamente estranha. Só eu era convertido naquela galera, embora era amigo de filhos de presbiterianos, de batistas, estava no meio da galera da igreja, mas eles não tinham um novo nascimento. Eles não tiveram a experiência que eu tive. Então eu aprendi a sobreviver sozinho. Andar, lutar, vencer, construir meu interior, minha mente, ou reconstruir, né? Andar na fé, na palavra. Eu lia a Bíblia 4, 5, 6 horas por dia. Eu orava mais 2 horas, eu ficava 10 horas, 8 horas não, trancado no meu quarto. Isso foi no meu primeiro momento de vida cristã. Na Mocidade para Cristo, onde eu me converti, né, num acampamento da igreja presbiteriana. A Mocidade para Cristo tinha um convênio com a igreja presbiteriana de Goiânia. Ela acontecia com os jovens daquela igreja. E ali então eu aprendi, comecei a andar. Eu fiquei 3 anos nessa realidade, e apareceu esse líder, que ali ele me ensinou a orar para missão, orar para propósito, orar para evangelizar. E aí eu ganhei minha sala toda para Jesus no segundo ano, toda. Eu tinha 25 colegas da classe, 24 converteram. E converteram de uma maneira muito sobrenatural. Eu tenho muita coisa doida na minha vida, que uma aula de química, não sei se vocês já ouviram isso, na aula de química, o professor foi falar sobre teoria da evolução, e aí eu levantei lá atrás, eu sentava na última cadeira, levava só a Bíblia, e aí eu falei, professor, dá licença, você deu só um lado, dá outro. Fala na hipótese da criação, porque tudo isso aqui não pode ser um acaso. Isso não foi uma explosão. O relógio não funciona na sua perfeição porque ele nasceu de uma explosão. Ele nasceu de uma inteligência. Ele é um processo que foi criado, que demanda uma exigência fora do sistema. Ali, na Mocidade para Cristo, depois de mais ou menos um ano e meio, eu encontrei esse líder nosso, que nos ensinou e que me desafiou. Professor de Química falou sobre a evolução, eu pedi licença, fui lá, eu escrevi no quadro, como eu acabei de falar. Aí eu falei, então todas as histórias da Bíblia, geografia, história, o que nós temos de arqueologia, tudo confirma. Sim, sim. Então, se essa história é verdadeira, por que não é verdadeira a história da vinda de Jesus, do novo nascimento e da criação do homem? Por que não pode ser? Aí eles começaram. Aí o professor pegou a palavra e falou, cara... Vai estudar provérbios, não mandou não? Não, é o professor... Deixa de pergunta, vai estudar provérbios. Não, esse é o professor de química, bicho. Ele falou, cara, esse troço foi o que aconteceu com um cara um ex-amigo meu, que a gente acabou se desentendendo, quebramos o clube no carnaval, dei porrada nele, ele era um cara forte pra caramba, os dois. O professor tinha 1,85 m, 8, gigante. Aí nós quebramos, aí ele falou, e o cara estava drogado, passou a mão na minha mulher, minha namorada, eu fui para cima dele, aí depois foi para a delegacia, aí falou, e esses dias ele me procura para pedir perdão, chorando, disse que viu Jesus. É isso? Eu falei, é isso. Eu falei, é isso, professor. Aí a sala ficou petrificada. Uma menina levantou e falou, mentira, você tá manipulando a gente, tá? E jogou um caderno em mim, assim, eu virei, passou o caderno. Aí eu falei, olha, busca Deus, se você desafiar Jesus, ele não te encontrar hoje, amanhã eu pego essa Bíblia minha aqui e jogo ela fora, lá naquele pátio. Acabou a aula. Naquela hora acabou a aula, para esse filme, né? No outro dia, ela não veio para a primeira aula, não veio para a segunda. No intervalo, ela aparece. E eu estava saindo, eu fui o último a sair, porque eu sentava lá atrás. E encontrei com ela, eu falei, qual a resposta? Ela começou a chorar e me abraçou. O livro caiu no chão, eu peguei os livros e tal. Aí eu levei ela para o pátio, onde eu ajoelhava na frente de 3.000 pessoas. Era um pátio, a galera ficava passeando num corredor super gigante, e lá embaixo estava eu ajoelhado, com a cara na Bíblia lá. Aí eu levei ela. Todo mundo viu minha sala. Na próxima semana, eu já tinha mais uns 6, depois uns 10, depois 20, depois 40, depois 60, depois 150, depois 200. E aí foi um mover de Deus. E foi um mover mesmo. Vou falar que foi um avivamento, mas foi um mover no meio dos jovens.
Aí o Bispo Celino um dia me procura, todo o time de basquete converteu. Todos 1,85 m para mais. Todos com maconha, todos chorando. Eu tive um sonho com você, tal, buscando a Deus, aqueles caras gigantes balançando ali. E todos. Então foi um mover de Deus. E ali então eu comecei a discipular. Ali eu tive que aprender a fazer células e a consolidá-los. Bom, então eu aprendi a libertação sozinho, aprendi a andar com Deus, refazer, reconstruir minha mente. E fui discipulado para ganhar, treinar, para fazer tudo isso aí. E ali, depois, 3 anos depois, daquela primeira, quando eu aceitei Jesus, eu precisava do batismo com o Espírito Santo. Eu gemia de fome. Tem mais, tem que ter mais, tem que ter mais. E aí eu continuei orando, lendo a palavra, 8 horas, 10 horas. Era uma coisa louca mesmo, surreal. E um dia veio o poder do Espírito Santo sobre mim. Aí eu achei que eu tinha pirado mesmo, no acampamento de Belo Horizonte, da Mocidade para Cristo. Ali foi muito forte a experiência, muito forte. Eu fiquei desacordado um tempão. Me levaram e me jogaram lá num beliche. Eu passei, eu não sei o que aconteceu, eu perdi a ideia do tempo. Me lembro que eu subi, vi Jesus, vi o trono, ele aos pés de ouro, como um rio de ouro. E eu chorava muito e vinha onda de poder que eu falei, eu estou morrendo. Literalmente, eu falei, eu estou morrendo. Senhor, para, porque eu vou desintegrar. E aí eu comecei a pregar com um poder que eu não conhecia, uma autoridade, gente caindo, passava, gente caía no chão, nas quadras, o menino estava fumando maconha. Mudou radicalmente toda a minha vida. Mas também não agradou a presbiteriana, né? Porque não era a vibe deles. Né? Me pediram para... Olha, você vai ter que sair. Meu pastor foi muito sábio. Começa um grupo, começa uma comunidade, você só prega de comunidade. E eu comecei, logo nessa época do batismo, isso é interessante para vocês. Logo nessa época do batismo, eu comecei a falar, por que a igreja está assim? Por que tem isso? Cadê o poder de Pedro? E por que isso não? Por que aquilo sim? Por quê? Não, mas isso, Jesus não cura hoje. Como não cura? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito aqui. E a igreja do Novo Testamento? E isso, e aquilo. Aí, aqui fala comunidade. Por que a igreja não é a comunidade? Aí eu comecei só a falar em comunidade, porque eu estava lendo na Bíblia. Sim. Atos 2, Atos 3, Atos 4. Eu vi, pensa um cara do espiritismo com a cabeça que nunca viu uma Bíblia, nunca abriu. Ele começa a ler com a mente como eu tinha. Então eu queria respostas. Aí o meu pastor, cara, sai, vocês estão atrapalhando, é jovem, é muita confusão, é muita moto, essas roupas extravagantes, vocês cantam, estragam o culto, sai, leva essa galera e começa uma comunidade. Foi assim que começou a primeira célula de comunidade. E aí eu comecei buscando... E a comunidade era o pessoal que você ganhou na... Pessoal que eu ganhei, 100% pessoal que eu ganhei, que estava discipulando. Um movimento estudantil. Movimento estudantil. Aí nós começamos a primeira célula ali, nas casas que nos davam alguma liberdade, um pouquinho na universidade também. E eu comecei a buscar muito e a entender sobre a igreja. Eu achei os livros do Atmani. Vida cristã normal, vida normal da igreja cristã. Aí acabou, porque eu falei, não, espera, não sou o único a pensar isso aqui. Aí eu fui descobrindo outras grandes contribuições. Um missionário que morava no interior de Goiás, lá em Rubiataba, e também tinha essa... Aí eu descobri que tinha uma busca pela igreja do Novo Testamento. Não era só eu. E que pulsava. Tem que ter uma coisa nova, tem que ter uma igreja, tem que ter um avivamento, tem que ter uma igreja do Novo Testamento, tem que ter isso, tem que ter um mover de Deus. Nós não podemos viver vidas normais, regulares. Não dá, não é isso. Então foi mais ou menos essa a gênese das comunidades. Aí o movimento foi ganhando muita gente. Foi nessa época que eu fiz um pacto com Deus, antes das comunidades ali no finalzinho da Mocidade para Cristo, que eu não dormia sem ganhar uma alma para Jesus. E eu cumpria isso. Todo dia eu ganhava 2, 3, 4 pessoas, no ônibus, onde estivesse, lá no restaurante da faculdade, qualquer lugar. Eu entrava, oi, tudo bem? Sorriso e tal. Como é que você está? Você está feliz? Ah, não. Pois é, eu quero te apresentar a solução para a sua dor, solução para o seu problema. Qual é? Jesus. Você quer conhecer Jesus? Usava com as camisetas muito provocativas.
e no ônibus, eu pregava no ônibus inteiro. Ô galera, atenção, me dá um minuto aí, ó. Pessoal, todo mundo de boa hoje, que Deus abençoe vocês, um bom dia, um trabalho abençoado. Ó, rapidinho, palavra de Deus para você, o salmo tanto aqui, ó. Vou orar para Deus te dar muita gente chorando nos ônibus. Negócio de doido. Era simples para você ou você fazia isso por amor? Não, eu tenho vergonha de falar para todo mundo, mas eu faço por amor. Não. Com um dom mesmo que... Não, eu tinha um pulso dentro de mim que se eu não evangelizasse, eu ficava... Eu morria, porque era minha paixão, eu amava. Abraçava uma pessoa, põe a mão no outro, chorando lá, pegava na mãozinha da senhorinha lá. Entendeu? Deus te abençoe, minha querida. Assim, fluía, não tinha jeito. Não dá para você estancar aquilo que estava dentro. Segura, né? No início eu ficava, bem no início, assim, eu fiquei um pouquinho tímido, mas depois que eu falei para 2, 3, 4 vezes... É onde eu quero chegar. Aí foi. Porque tem muita gente que é isso, caramba, mas... Quantos Robson nós vamos conseguir ter na igreja, né? Porque tá todo mundo travado, tô tímido e tudo. Sim, deixa eu te contar, eu fui político e ganhei eleição para deputado federal em Brasília 2006, correto? Sabe como é que eu ganhei meus votos? Eu entrava nos ônibus, 2006, entrava nos ônibus pela porta da frente. Ô galera, sou o Robson Rodovalho, o Bispo Rodovalho, tudo bem? Ô Bispo, que legal. Ó, vota em mim, sou deputado, vamos orar por esse Brasil, me ajuda aí e tal. Saía, dava um bolo de santinho, jogava. Quem quiser, pega aqui, galera. Ó, as meninas pegavam, passavam para o mundo, descia correndo, pegavam outro. Às vezes van, às vezes ônibus, entendeu? Então, assim, eu desenvolvi isso. Se for falar em processo, é isso. O desafio da igreja, então, é fazer com que o jovem, com que o membro da igreja ali evangelize 1, 2, o terceiro. Olha, ele já vai se apaixonar. John Wesley, avivamento é método. John Wesley, eu não quero dizer que eu acredito nisso 100%, mas John Wesley desenvolveu, por isso chama metodista. Método. Orar, ler a Bíblia, santificar, metodista, evangelizar. Então, método, muitas vezes a gente não tem... Ai de quem fizer as coisas só porque estou com vontade. Tem hora que você não está com vontade de levantar na cama, você vai ter vontade de dormir, vai levantar por disciplina. Então, eu acredito muito na eficácia do método. Agora, também não é ferro e fogo, também não é... Você tem que estar debaixo de paixão da missão, tem que estar debaixo de uma força emocional, uma força do espiritual que impulsiona a sua vida. Porque método... Ninguém também segue método frio. Isso virou exército. Ou talvez processo, né? Se for ver isso, a Bíblia o tempo todo fala de processo. No Atos 2 a gente enxerga como um grande processo, né? Começa no mover do Espírito Santo. Na verdade, começa com todo mundo junto num lugar, mover do Espírito Santo. Aí você começa uma vida em comunidade. Lá no versículo 47, então você tem o acrescentar. Não, aí passa por 3.000. Acho que vou pegar o gancho daí, inclusive. Passa por 3.000. Conversões? 3.000 conversões da pregação de Pedro. Não, e Pedro ousado pregando para todo mundo, sim. Né? Ou seja, numa pregação de confronto também. Né? Só que o que eu queria que você explicasse, que é justamente essa parte do poder da comunidade no cuidado, é porque quando Pedro, então lá em Atos 2, aí não vou passar no versículo agora, onde converte 3.000, no versículo seguinte fala que depois eles estavam juntos, ou seja, 3.000 juntos. Sim. Ou seja, se você for ver, né, quantos programas de consolidação nós temos, como é que ele conseguiu? Oração. Qual é a força então dessa... Você vê como uma solução esse poder da comunidade, vida na vida, onde a gente se perdeu em relação a isso? O que você viveu lá que talvez a gente tenha que resgatar nos dias de hoje? Eu acho que havia muita fome de Deus, muita busca de Deus na nossa geração, porque foi uma geração pós-hippie que se perderam muito com drogas, né, com essas viagens de sensoriais, tal, impulsionado por todo tipo de droga, e viu que não deu em nada, deu morte, deu dor, deu sofrimento. O homem nasceu para a presença de Deus, o homem nasceu para a espiritualidade. Só na espiritualidade vai haver paz. Nós voltamos para casa quando nós voltamos para a espiritualidade. Nós voltamos para o nosso home, né? Então, eu acho também, Cine, que e Pedro, eu acho que a Bíblia fala no Atos, a história está condensada. Quando você começa a dilatar e botar tempo ali, você vai vendo que a igreja ali passou muito tempo, 10 anos, 20 anos,
né? E começaram os problemas também. Então não tinha toda essa igreja romântica que às vezes a gente imagina. Ananias e Safira morrem. Foi um choque. Logo em seguida, tem fome, esqueceram as viúvas. E ali começou a ter a desigualdade, ter problemas. Por quê? Pelo crescimento grande demais, eles não tinham estrutura, eles precisavam moldar a estrutura. Aí entra um pouquinho do que nós falamos ontem. Avivamento demanda odres. Se você não tiver os odres novos, você perde todo o vinho. Porque o avivamento é um vinho de Deus novo. Olha o avivamento de Gales. Eu te citei ontem o meu livro, infelizmente eu não tenho aqui hoje. Não, Sangue, Suor e Lágrimas, lançado pela editora do Dunamis. Quatro Ventos. Quatro Ventos. Eu mostro vários avivamentos. Todos trouxeram vinho novo. E depois teve odres novos. O problema é que com o passar das gerações, esses odres se enrijecem, endurecem. Então, primeiro livro que eu escrevi, Odres Novos, eu falo mover, movimento, métodos e monumentos. Essa história de todos os avivamentos. Odres Novos. Que eu escrevi esse livro lá nas comunidades. Tem essas 4 fases dos moveres de Deus, todos os avivamentos. Mover, o avivamento é um mover. Ele cai, é como se fosse uma bomba, um meteorito que caiu num lugar. Bum. À medida que a onda espalha, ela diminui a intensidade, mas ela alcança mais longe. O alcance é inversamente proporcional à intensidade. Então é mover, aí vem movimento, já diminui um pouco mais, vai. Aí depois do movimento vira só os métodos, dos métodos, os monumentos. A pergunta é como quebrar esses ciclos e fazer com que permaneça o mover e que de uma geração acenda a lâmpada da outra geração. Antes da lâmpada de Eli se apagar, acendia a lâmpada de Samuel. Como fazer isso? Essa é a grande busca, essa é a grande pergunta. Eu dedico muito da minha vida em prol disso, treinando as novas gerações, eu e a Bispa Lúcia. Não quer dizer que o treinamento garante, mas ele ajuda demais. Meus filhos, agora meus netos, trabalhando intensamente, gerando fome, gerando sede, né? E mostrando que edifícios, que conquistas, coisas, são apenas coisas, não tem valor nenhum. Isso sem a presença de Deus não vale nada, é vazio, é um museu. Aqui houve um avivamento, é um museu do mover. Está cheio de muletas, cheio de cadeiras de roda, não tem nada, está morto hoje. E daí? Daqui a algumas gerações isso pode ser uma mesquita, pode ser um bar, como está acontecendo na Europa, está amarrado em nome de Jesus. Muitas igrejas de avivamento se tornaram mesquita, se tornaram apenas centros culturais para ir lá ver, aprender, ver, né, tirar lições de história. Eu não quero isso, eu não acredito nisso, eu não dei minha vida para isso. Em nome de Jesus, a gente tem que conseguir quebrar esse ciclo. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque o Bispo Rodovalho tem um compromisso agora. Vontade que dá de não parar, né, cara? Acho que esse podcast aqui, a gente vai ficar 5 horas aqui, Bispo, te ouvindo. Vamos fazer um de 5 horas. E aprender. Ó, não, aceito, vamos fazer. Vamos mesmo, por favor. Gente, precisamos... Se der, boi. Vamos? Podcast 5 horas. Sim, eu tô falando. Com Cristo. Sim, sério, organizamos a agenda e vamos. Eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo a gente trabalhar esses colchetes, esses encaixes, porque muitas vezes se perde por não ter isso muito elaborado. Sim. Você está falando aqui, porque se eu puxar aqui as perguntas que eu estou na cabeça, a gente vai embora. Já fica então. Porque já vou deixar a pergunta. Só tira gosto. Prévia, tira gosto. Porque quando a gente pensa em tudo isso e a gente fala nessa reforma, a gente pensa nas ferramentas que a gente tem hoje, que a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão, de Atos, não tinha. Sim. Cara, a gente pode fazer coisas muito maiores do que o que aconteceu. Quer dizer, como é que a gente pensa e reflete e transforma isso em ação para o avanço da igreja? Então, quando a gente fala que é um papo para deixar de papo e começar a agir, eu acho que se a gente envereda nisso, a gente vai chegar num lugar muito interessante, né, de reflexão mesmo. Maravilhoso. Não, e outra coisa, eu acho que é nesses meandros que a igreja, usando a palavra sua, meio que se perdeu. Um grupo
permanece fiel aos métodos, pregando, evangelizando, trabalhando, visão de perto, como eu preguei ontem, para os pastores. Ontem eu falei sobre visão de perto e visão de longe. Você tem que enxergar o quadro longe. Mas também você não pode se perder. Você tem que ficar no sua agenda diária. Todo o encontro com Deus foi na agenda diária. Não foi lá na frente. Mas também se você ficar só na agenda diária, você perde a visão. Porque é aí que nós podemos entender os caminhos distintos da igreja. Um grupo ficou na rotina, trabalhando, né, na visão do dia a dia, na agenda. Outro grupo se perdeu por ficar só olhando o futuro e achar que nada tem sentido hoje, então não vou fazer nada. Se eu não tenho um avivamento, eu não vou trabalhar com nada. E aí é que torcer o braço de Deus. Ninguém torce o braço de Deus. Nós não temos esse direito. A gente tem que. Ele é o Senhor. Eu tenho que submeter ao senhorio de Jesus. Se Deus quiser derramar o Espírito, Ele vai derramar. Mas se Ele não quiser, eu não vou torcer o braço de Deus. Agora eu vou fazer toda a minha parte possível para que Ele derrame. E o terceiro desistiu de tudo. Colocou a espada e falou, não, isso não compensa e tal. Então eu acho que é muito importante detalhar isso para a gente não se perder nesses meandros aí. Sim. Bom, então agradecer o Bispo Robson aqui, já prometendo essa próxima etapa de 5 horas. Muito bom tê-lo aqui, Bispo. Obrigado. Marcado. Próximo nós estaremos juntos 5 horas fazendo tudo isso aí. Amém. Gente, é isso. O InChurchCast fica por aqui. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhe agora com os teus amigos, pastores, líderes que também precisam ouvir o que você ouviu agora durante essa conversa. E até a próxima.